Amém, meu irmão? Essa palavra pode te agredir, mas não tem problema, eu não fico preocupado com isso não. O meu compromisso com você não é te alegrar, não é te agradar. O meu compromisso com você é levar até você, ao seu coração, a verdade de Deus. Se você quer uma vida mansa e tranquila, a palavra de Deus diz para você orar pela autoridade. Hoje, volto a dizer, e nos próximos 4 anos, a autoridade maior do Brasil chama-se Dilma Rousseff. Se vai ser boa, se vai ser ruim, ela vai prestar conta para Deus, não é para mim. Se ela tiver um governo mau, ruim, pode sobrar alguma ferpa para mim, mas não tem problema. Eu não dependo dela. Eu oro por ela, eu intercedo por ela. Amém? Jesus, palavras de Jesus, não é do Marcelo, não é do Sal da Terra, não é palavras do próprio Jesus. Disse assim, ó, quando os discípulos, né, texto talvez um dos mais conhecidos, quando Jesus fala, né, observar as aves do céu, não trabalha, não junta em celeiro, não semeia, não colhe, e o Pai sustenta. Olha os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, mas nem toda a sua glória Salomão vestiu como qualquer um deles. E aí vem aqui, versículo 31, Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, quem são os gentios? Os que não conhecem Deus, os que não têm Deus como Pai. Os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora vem no 33, a prioridade de Jesus para a tua vida e para a minha vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você quer uma vida mansa e tranquila? Ore, intercede com ações de graças pela autoridade. Você quer que Deus acrescente coisas na sua vida? Então busque em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele. O dia que eu preguei isso daqui na igreja, que foi exatamente no dia da eleição, do segundo turno, eu acordei pela manhã, né? Eu tenho costume de acordar cedinho, eu falo que eu fico na cama namorando com Deus. Era um domingo, coisa de 6 e pouco da manhã, eu falei, Deus, o que o Senhor tem hoje? E ele me lembrou, falou assim, hoje é eleição, hoje vocês vão escolher um presidente, um governador, uma autoridade sobre vocês. E ele foi me falando isso, ele pegou e falou assim, me fala uma coisa, você já me escolheu para ser a autoridade sobre a sua vida? Você já me elegeu? Porque ele me lembrou de uma outra pregação que ele já tinha me ensinado, porque eu te elegi, Marcelo, eu te escolhi, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a você. Lá em Efésios capítulo 1, verso 4, está escrito que Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Então Deus já me escolheu. Agora, a questão é, Marcelo, você já me escolheu? Você já me elegeu? Eu pergunto para você aí, você já escolheu Deus para ser a autoridade, o governador, o presidente, o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, alguma autoridade na sua vida? Você já escolheu Jesus para ser o Senhor, o dono da sua vida, o Rei da sua vida, o Salvador da sua vida? Jesus está dizendo aqui, ó, buscai, pois, em primeiro lugar. Ele não falou em segundo, ele não falou quando der, ele não falou na hora do aperto, ele não falou na hora da alegria, ele falou buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma maneira de viver que Jesus conquistou para você e para mim. Ele é o próprio reino, ele é o próprio rei do reino, ele é o governador desse reino. O governo do reino de Deus está sobre os seus ombros, está escrito lá em Isaías. Jesus é o reino de Deus, Jesus é o rei do reino de Deus. Jesus é essa maneira de viver. Por que ele falou buscar em primeiro lugar o reino? Um dia Deus me ensinou da seguinte forma, a respeito do reino. Se uma pessoa mudar para a Inglaterra, lá na Inglaterra, as pessoas, os carros, a direção não é do lado esquerdo, a direção é do lado direito. As pessoas não andam no lado direito da rua, do carro, a estrada, na rua. Eles andam no lado esquerdo. Aí chega um brasileiro, muda para a Inglaterra, ele chega e fala assim, está errado isso daqui. A direção, o volante tem que estar do lado esquerdo, está do lado direito. E outra coisa que vocês têm errado, vocês têm andado do lado esquerdo da rua ou da estrada, vocês têm que andar do lado direito. Não.
Todo mundo vai falar, meu amigo, aqui, a nossa Constituição é assim, o nosso governo é assim, a nossa cultura é assim, a nossa língua é assim. Gente, vocês não falam português, vocês estão falando só enrolado, vocês têm que falar a língua portuguesa. Fala, não, aqui a língua é a inglesa. É você que está errado. Meu irmão, você foi, olha aqui, você e eu, nós fomos transportados de um reino para o outro. E você e eu, nós precisamos aqui, ó, Colossenses 1,13 está escrito assim, ó, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados para o reino, então aprenda a viver no reino. Aprenda as regras do reino, aprenda a maneira de viver no reino, aprenda a cultura do reino, aprenda a linguagem do reino, aprenda se eu tenho que andar assim, eu tenho que andar assado no reino, se eu ando pela direita ou se eu ando pela esquerda. Aprenda a viver no reino, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus significa o seguinte, aprenda, você que foi transportado, você que aceitou Jesus, você foi transportado, você foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do reino do Filho do seu amor. Você foi transportado para o reino de Jesus. Então aprenda a viver. Se você for transportado, se você mudar para a Inglaterra, enquanto você ficar teimando com a linguagem, enquanto ficar teimando com a cultura, enquanto ficar teimando com a comida, enquanto ficar teimando com a mão da rua, a mão do carro, isso e aquilo, você não vai desfrutar daquele país. Mas se você se mudar de verdade para aquele lugar, se você se mudar de corpo, alma e espírito para aquele lugar, quantos preconceitos nós temos em relação à palavra, quantas ideias errôneas nós temos em relação ao amor de Deus pelas nossas vidas. Então, mude-se, busque em primeiro lugar conhecer esse lugar novo que chama-se Reino de Deus. Procure conhecer o mais rapidamente possível. O amor de Deus pela sua vida manifesta em Jesus para que você desfrute do reino. Porque enquanto você não fizer isso, você vai ficar dando cabeçada, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Mas quando você se mudar de verdade, você vai começar a aprender uma nova linguagem, uma nova cultura, uma nova maneira de viver. Amém? E esse texto diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca conhecer o que Jesus fez para você. Busque conhecer o que Jesus ele conquistou para você. Busque conhecer a herança de Jesus em relação à sua vida, em favor da sua vida. Tem pessoas que têm se debatido, têm se exigido ao extremo, procurando forças nelas mesmas, para que elas saiam de algum pecado, de algum vício, de alguma prática errada. E elas não vão dar conta disso. Agora, quando nós conhecemos a justiça de Jesus, que justiça é essa, pastor? Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou por mim. Ele morreu pelos meus pecados e Ele ressuscitou por causa da minha justificação. O que é essa justificação? A minha inocência. Eu, antes de Jesus, eu era declarado culpado, mas a partir do momento que Jesus, Ele tomou o meu lugar, Ele foi culpado no meu lugar, ou seja, eu fui libertado, ou seja, eu fui inocentado, eu não tenho culpa mais. Jesus é o meu perdão. Jesus é o próprio perdão de Jesus em favor da minha vida. Olha aqui o que está escrito aqui em Romanos 8, diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu já fui eleito e agora eu elegi Jesus. É Deus quem o justifica. Eu não me apoio na minha justiça própria, na minha bondade, nas minhas práticas. Eu me apoio na justiça de Jesus. Eu me apoio na obra de Jesus em favor da minha vida. É Deus que me justifica. Quem que vai me acusar? O diabo vai me acusar que eu pequei? Jesus me justifica. Jesus me inocenta. Jesus me declara sem culpa diante de Deus. Verso 32, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que significa isso? Na hora que vem a acusação, peraí, o diabo é o promotor, Deus, o Criador, é juiz, e Jesus é o meu intercessor, o meu advogado de defesa, e eu sou o réu. Aí eu cometo um pecado, aí o diabo vem me acusar, Jesus fala, não vai acusar o Marcelo não. O diabo ele quer me condenar. Jesus se coloca como o advogado de defesa
e fala: não, você não vai condenar o Marcelo, porque eu morri pelo Marcelo, eu ressuscitei pelo Marcelo e o Marcelo aceitou. Você acha que Jesus alguma vez vai perder uma causa para o diabo? Você acha que alguma vez Jesus vai perder uma audiência com o diabo? Um confronto com o diabo? Nunca, meu irmão. Nunca. Por isso Jesus está falando, você quer uma vida abençoada? Procura o reino. Procura conhecer o governo do reino. E no governo do reino, você ora pela autoridade, você intercede pela autoridade, você dá graças a Deus pela autoridade, porque é a função sua. Se ele fizer coisa boa, aleluia. Se ele fizer coisa mal, ele vai se entender com Deus, não é comigo, não é com você. Deus não te chamou para ser juiz da presidência, ou do governo, ou da prefeitura. Deus te chamou para ser um orador, um intercessor, um crente para eles. Buscar o reino é buscar a maneira de viver. Buscar a justiça é entender o que Jesus já fez por você. E quando você entende o que Jesus já fez por você, meu irmão, você vive uma vida tranquila. Você vive das promessas, você vive da herança, você vive daquilo que já foi feito. 1 João, capítulo 5, verso 5. Esse é um versículo que Deus revelou ao meu coração. Me trouxe um entendimento, Ele iluminou a minha mente, a minha vida totalmente. Ela foi transformada quando eu entendi esse versículo. Está escrito assim, uma pergunta. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você quer vencer o mundo? Você quer viver uma vida boa? Você quer viver uma vida abençoada? Creia que Jesus já fez tudo. E viva nele, viva por ele, viva através dele. E deixe as outras coisas acontecerem da forma que tem que acontecer. Volta a dizer, se o governo for ruim, ele vai prestar conta para Deus. Se as promessas que ele prometeu ele não cumprir, ele vai se entender com Deus. Agora, essas promessas aqui, todas elas vão se cumprir na vida do crente, na vida daquele que crê, na vida do discípulo, na vida do cristão. Amém, meu irmão? Deus tem uma vida mansa e tranquila para você. Deus quer acrescentar coisas na sua vida. Então, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. No nome de Jesus, que você tenha uma semana de paz, de vitória abençoada. Em nome de Jesus, amém.